Reaproveitando o código CSS. Seletor de classe, como incluir CSS em um arquivo externo, e vamos ver também mais sobre cores. Relembrando, gente, isso aqui é uma regra CSS. A regra é dividida por pelo menos duas partes. Nós temos o seletor, que informa a quem essa regra vai se aplicar. No caso, essa regra está se aplicando a todos os títulos H1. E nós temos as declarações dessa regra. Cada declaração é formada por uma propriedade, por exemplo, font weight, e um valor, por exemplo, bold. Aí eu coloco a pergunta, como que a gente faz para selecionar, por exemplo, apenas alguns parágrafos em vez de todos? Ou apenas o primeiro título H2 da página? Ou apenas uma imagem em particular? Uma solução possível é usar os atributos universais do HTML que chamam class e ID para identificar elementos e estilizá-los. O seletor de tag, que é o primeiro que a gente conheceu, consiste em colocar o nome de uma tag no seletor. E o que ele faz? Ele vai selecionar, neste caso aqui, todos os parágrafos e vai colocar a cor azul neles. Também já vimos como selecionar por ID. Você pode atribuir um ID para um elemento, que pode ser um parágrafo, uma imagem, qualquer elemento, porque o ID é um atributo universal. E aí criar uma regra que começa com hashtag e o nome do ID. Essa regra vai se aplicar apenas a esse elemento que tem esse ID. Lembrem-se que um ID ele precisa ser único na sua página, ou seja, não pode haver mais de um elemento que tenha um ID resumo na sua página. Então, o que a gente faz se a gente quiser criar uma regra que se aplica, por exemplo, a alguns parágrafos, mas não apenas um? Eu vou ter que ficar criando um monte de ID? Não. Você vai criar uma classe. Considerando essa seguinte estrutura de 3 parágrafos, se eu quiser, por exemplo, criar uma regra para destacar os 2 primeiros parágrafos, eu posso usar o atributo class e estipular o nome de uma classe. Aí no arquivo CSS, eu posso colocar o nome da tag, ponto e o nome da classe. Esse ponto quer dizer, vou informar aqui o nome de uma classe, e aí eu vou estilizar. Isso aqui vai fazer com que todos os parágrafos que possuam a classe destacado estarão em negrito. Mas se eu omitir o nome da tag, eu posso usar essa classe destacado não apenas em parágrafos, mas em qualquer outro elemento. E essa é a forma mais comum na realidade. Além do seletor de classe, outra forma de reaproveitar código CSS é, em vez de você fazer o código e colocá-lo dentro da tag style, que vai ficar dentro de um arquivo apenas, você pode ter um arquivo exclusivamente com código CSS. Vamos ver como que a gente pode fazer isso. Existe a tag link, que vocês já estão usando para poder definir o ícone da página. Se vocês colocam o atributo rel style sheet e o atributo href apontando para um arquivo CSS, a gente está incluindo esse arquivo no HTML. Dessa forma, mais de um arquivo HTML pode usar esse mesmo CSS. Então, se você tem um site que tem 10 páginas, você pode criar um arquivo CSS e incluir esse arquivo nas 10 páginas. Isso promove reaproveitamento de código CSS e também caching do arquivo CSS, que faz com que o arquivo seja baixado apenas uma vez no site e aí ele vai ser reutilizado sempre que necessário. Como colocar um arquivo CSS facilmente no Atom? Você vai digitar link, apertar Tab e aí você vai alterar qual que é o href desse arquivo. Cores e gradientes. Para definir cores, nós podemos usar o nome das cores, que é o que a gente tem feito mais. Só que a gente também pode definir valores em RGB, que significa Red, Green e Blue. Toda cor no computador é uma mistura de 3 cores, que é o vermelho, o verde e o azul. E a gente tem essas duas notações. Essa notação que chama RGB, em que a gente coloca a palavrinha RGB, abre e fecha parêntese, e aí a gente coloca valores de 0 a 255 para indicar a intensidade daquela componente, por exemplo, vermelha, nessa cor. A gente também tem a notação hexadecimal, que faz exatamente a mesma coisa. A gente começa com hashtag, os 2 primeiros símbolos
que vão de 0 a F, representam a intensidade de vermelho, os dois próximos de verde e os dois últimos de azul. Alguns exemplos de cores. E como que a gente faz para escolher cores? Podemos abrir um navegador e usar as ferramentas do navegador para poder ajudar a gente. Por exemplo, você pega uma corzinha, clica nela, e aí você tem essa telinha que te permite escolher a cor. E ela vai mostrando aqui qual que é o código em hexadecimal dessa cor. Além de cores, nós podemos também definir gradientes ou degradês. Para a gente fazer esse fundo que vai de azul até verde, a gente não define um background color, mas sim um background image. E o valor, em vez de ser uma URL apontando para uma imagem, a gente pode usar esse linear gradient, que é um degradê linear. E ele tem este formato. Você passa para ele qual que é o ângulo, para onde ele está indo, a cor que ele começa e a cor que ele termina. Reparem que a gente pode misturar os formatos de cores sem problemas. Um outro exemplo de degradê. Agora eu estou especificando a direção dele usando como se fosse em inglês. Estou falando assim, olha, o degradê ele vai na direção esquerda superior e ele começa amarelo e termina azul. Então ele vai da direção esquerda superior, começa amarelo, termina azul. Este outro gradiente tem a direção de 90 graus, ou seja, ele anda para a direita, começa azul, fica branco e depois fica verde. Agora reparem que ele não fica branco no meio, ele fica branco bem à esquerda. Isso aconteceu porque eu especifiquei que a cor branca deve aparecer em 20% do tamanho desse gradiente. Se eu não especificasse aquilo ali, o padrão seria 50% e ficaria branco aqui. Agora você está pronto para fazer a nossa prática das abelhas.